Hoje eu vou falar de um tema que me acomete há 5 anos, pelo menos. Um tema que eu considero polêmico ainda, apesar da gente estar falando muito mais sobre ele, que é a menopausa, a perimenopausa. Ultimamente, eu tenho recebido muitas mensagens de amigas que entraram na menopausa ou estão sentindo os sintomas depois de mim, porque eu entrei na menopausa com 45 anos, né? A menopausa, ela se constitui quando você tem 1 ano sem menstruar. Então, com 44 os sinais apareceram, dos 44 para os 45 foi quando eu tive esse 1 ano sem menstruar, né? Porque antes você tem menstrua 2 meses, depois vai parando, enfim. E eu tenho recebido muitas mensagens de amigas assim, desesperadas. E eu fico pensando, que bom que elas têm a mim, ou alguma outra pessoa, amiga, né? Para partilhar isso, para perguntar, porque eu não tive isso. Quando a menopausa chegou na minha vida, eu estava vivendo a pandemia. Eu tinha um filho de 5 anos, porque eu tive o Romeu com 40 anos. Ou seja, nós estávamos enclausurados, ainda tinha a questão do trabalho, que eu estava me reinventando profissionalmente, revendo a minha estadia na época em Serra Grande, eu estava revendo no sentido de sentir já uma angústia, eu já falei sobre isso um pouco no episódio anterior, se você não assistiu, dá um pulinho lá, em que eu estava sem entender se era ali que eu queria ficar, mas compreendendo que eu não tinha como pensar nisso agora, porque estávamos na pandemia, né? Mas esse foi um momento muito difícil. Eu comecei com a insônia, então acordava 3 horas da manhã e não tinha mais sono, gente, dava para fazer uma maratona. E era aquela coisa de tipo, cara, como é que esse negócio vai vir, né? De ficar rolando na cama, e eu resisti muito a não me entregar a isso, né? Tipo, levantar e fazer alguma outra coisa. Eu sei que amanhã meu dia não vai existir, né? Aí começaram os calores, começou um enjoo, uma coisa muito existencial mesmo, assim, de tipo, um vazio muito estranho que eu não conhecia, um descontentamento mesmo. Ainda mais, só que eu não sabia que podia ser a menopausa, porque ainda por cima eu estava vivendo a pandemia. Então, de repente eu estava, sei lá, em depressão, triste por tudo que a gente estava vivendo, né? Então foi muito confuso e muito solitário. E só que eu já estava começando a ter um leve movimento. Nos últimos anos, isso avançou muito, né? E aí eu me lembro que eu fui para estudar, assim. Esse é um movimento que eu sempre fiz na minha vida em relação a tudo. E essa questão eu não sei se é do lugar da razão mesmo, do letramento, né? Sabe? Da vontade de entender aquilo racionalmente para poder entender para que caminho eu vou, né? E eu me deparei com o curso da Beatriz Tupinambá, que ela fala sobre ressignificando a menopausa. Aí foi muito maravilhoso porque eu realmente fui entender o que estava acontecendo dentro de mim. O efeito da alimentação, se eu podia ou não fazer reposição hormonal. E lógico, eu escutei ela, mas eu também queria escutar outras médicas, né? E aí eu me deparei com a possibilidade de ter hoje uma reposição hormonal através dos bioidênticos, né? Que são aqueles que você passa na pele e tal. E enquanto eu fazia esse curso, né, que não cheguei a me consultar com ela, eu comecei a procurar ginecologistas. Isso foi um ponto muito interessante, porque eu não encontrei profissionais de cara preparados para lidar com uma mulher na perimenopausa. Assim. Eu me lembro que eu procurei uma médica na época e ela me falou: Rosana, querida, tá preparada para descer a ladeira? Eu falei, gente, assim, eu falei, putz, né? É isso, né? Envelheci, agora, de uma hora para outra, e como eu vou lidar com tudo isso? Aí fiz exames, eu me lembro que fiz um ultrassom, que eu saí quase, eu me lembro que eu cheguei a chorar, nem lembro, gente, mas uma tristeza quando eu vi os ovários murchos, o médico não conseguia achar, eu achei aquilo assim, meu Deus. Mas aí quando eu fui começar a estudar mais, fui buscar outras
outras referências de mulheres ginecologistas feministas, a ler, eu comecei a ver que isso também é um projeto, né? Porque nós fomos educadas para sermos vistas. Peraí que eu bebo um pouquinho de água. Para sermos vistas a partir da nossa fertilidade, da nossa beleza, né? Então, óbvio que aquele choro meu, ele não era um choro totalmente meu. Tem uma questão cultural ali inserida, que me faz acreditar que a minha vitalidade, a minha potência está em ser mãe, em estar colocando vida no mundo, entende? Como se esse fosse a única possibilidade de existir na sua potência. Ao mesmo tempo, a beleza, né? Eu comecei a sentir a pele mudando, muito mais encolhida, né? E com muito menos viscosidade. E para mim foi tudo assim muito de uma vez só. Eu senti e essa fala dessa ginecologista potencializou esse meu olhar sobre mim, né? Aí eu falei, não, peraí, eu estava ao mesmo tempo assistindo o curso da Beatriz, e aí esse é um ponto muito interessante e que eu acho que nós mulheres precisamos muito termos consciência do poder disso, que eu acho que a gente não tem muito. É o poder da comunidade, assim. Quando eu entrei no curso da Beatriz, e ela tem todas as aulas, né, em que ela fala sobre todos os pilares, desde a alimentação, ao sono, atividade física, ela vai trazendo uma consciência racional de como tudo isso funciona e de como você colocar em prática. E ela disponibiliza uma lista de médicos, na verdade, a própria rede dela, que são as mulheres que estão ali dentro, no Facebook, elas têm uma rede de ginecologistas integrativos, né? Eu tenho um pouco de ranço desse negócio de integrativo, mas assim, pessoas que estão olhando para outras pessoas, né? É igual parto humanizado. Não tem que ser humanizado, gente? Como é que é esse negócio? Peraí que a minha perna tá dormente, gente. Deixa eu virar isso aqui. Jesus. E aí, eu entrei lá e tinha tido essa consulta com essa ginecologista. Fui em busca, então, através da lista do Facebook, e encontrei uma ginecologista que fez uma total diferença na minha vida. Assim, que eu tenho, inclusive, várias amigas hoje que estão indo para ela, e eu, inclusive, muitas quando me procuram, né? É uma das coisas que eu falo, cara, busca um profissional que te enxergue. E aí, quando eu comecei a fazer a consulta com ela, a consulta era como eu estava, entende? Trazendo a minha individualidade, o meu momento de vida, né? O que a gente podia fazer, quais eram os exames que precisavam ser feitos para entender se eu tinha algum histórico. E aí eu me lembro que nesse dia, gente, quando eu descobri ela, eu estava em Serra Grande, na casa de uma amiga, eu estava desesperada. Eu estava me sentindo muito sozinha, assim. Eu me lembro que no curso da Beatriz, não tinha nenhum lugar onde as mulheres trocavam, pelo menos eu não lembro de ter trocado com ninguém ali. Eu estava mais na solidão de assistir às aulas e depois de pegar a referência de uma médica, né? Até eu conseguir encontrar essa médica, que é aqui em Salvador, eu morava em Serra, eu demorei de conseguir descobrir e tal lá na relação, que tinham muitas relações de médicas. E aí quando eu descobri essa secretária, então eu estava vivendo uma solidão, sabe? De tipo, cara, o que eu vou fazer? Não tem ninguém perto de mim vivendo o que eu tô vivendo, sabe? E aí eu me lembro que eu fui pro banheiro da casa dessa minha amiga, tava alguns amigos reunidos lá, porque a gente já tava conseguindo se encontrar mais, né, com máscara e tal. E eu fui no banheiro de um dos filhos dela. A médica, quando me viu assim no vídeo, olhou pra mim e fez assim, tipo, você tá onde, né? E eu desesperada falei, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E aí ela falou assim, calma, vamos fazer uma consulta mais demorada, eu preciso te ver, mesmo que seja por aqui, te escutar. E a gente teve uma consulta que eu fiquei super emocionada, porque foi uma consulta que me trouxe uma lembrança de que estava tudo bem e ao mesmo tempo não estava. Mas que eu não estava sozinha nisso, sabe? Então acho que esse é um ponto muito importante da gente buscar informação e buscar pessoas, mulheres, né? Em que a gente possa partilhar isso. Porque para mim, a solidão foi muito difícil. A única pessoa que eu podia partilhar era minha mãe, que
passou pela menopausa, eu não me lembro, esse tipo de diálogo não existia em casa. Então eu trouxe para a minha realidade, da minha família, do meu filho, do meu ex-marido, da minha filha, de que ó, isso está acontecendo, isso é menopausa, agora já tem 1 ano que eu não estou menstruando, até porque eles acompanharam um processo de quando, acho que cabe falar isso aqui, no sentido do raciocínio, tá gente, porque a pessoa fica falando tudo ao mesmo tempo, mas eu me lembro que quando eu cheguei em Serra Grande, a minha relação com a menstruação era uma relação muito ruim. Eu odiava menstruar, achava um saco, achava aquilo... Passei a minha vida odiando o meu sangue, achando aquilo tudo muito ruim. Eu nunca fui uma menina de ter cólica, mas eu era uma menina que tinha questões com o corpo, então eu me sentia muito... Eu tinha uma bunda muito grande. Na verdade, não era tão grande, sempre foi linda. É porque eu sofria muito bullying com isso. Os nossos corpos, eles são... É a partir deles, né? Isso que eu estou falando da juventude, onde nós somos vistas. Então aquilo era o holofote. Eu me lembro que uma vez eu estava no cursinho, eu tinha 17 anos, eu acho. E quando eu cheguei, gente, do cursinho, tinha um ranking da bunda mais bonita, do peito mais bonito, do braço mais bonito. Não, braço não, nem ia ter braço. Eu sei que eram os corpos, peito, bunda, abdômen, coisas assim, né? Rosto. O meu era bunda. Tava lá. Cara, eu me lembro de todo mundo olhando. Sabe como você tá olhando pra ver se você passou no vestibular? Hoje nem tem mais isso, eu acho, né? E eu nunca mais tirei o casaco da cintura depois disso, né? Eu ficava muito constrangida. Enfim, tiveram muitas situações que eu já passei, em que o meu corpo era colocado em xeque, né, em holofote. Eu me lembro depois disso também, que eu estava na faculdade já, quando eu fazia odontologia, que o professor pedia para mim buscar nota. A única pessoa que buscava nota na frente da sala era eu. Eu me dei conta disso muito depois, porque ele queria que eu caminhasse, aí os meninos davam risada, eu subia, super tímida, mega constrangida, e geralmente era uma boa nota, porque todo mundo brincava que ele nunca ia me dar uma nota baixa. Enfim, então a gente tem esses atravessamentos do corpo, né? E por que eu falei isso? Por causa da menstruação. E aí, quando eu cheguei em Serra Grande, eu tive contato, através de uma amiga que faleceu há alguns anos de câncer de mama. Ela morava em Serra Grande, através do Sagrado Feminino, que eu tenho algumas controvérsias, assim, tem coisas que não me atraem. Então eu não era aquela pessoa que tinha uma relação com isso raiz, sabe, de tipo, de ter esse contato tão íntimo. Mas ela me trouxe de um jeito assim, vai até onde você pode ir. E me trouxe um convite, eu fiz um curso dela, depois eu fiz um curso da Morana Cardoso, que também trabalha com o Sagrado Feminino, que eu gosto muito e super indico, vou deixar aqui no grupo para vocês, uma mulher incrível. E aí eu comprei cursos online dela, eu sempre fui uma pessoa que consumi muito curso online, você vê, né? A Beatriz Tupinambá, delas. A Fernanda eu fiz até um bônus para esse curso dela, eu falava sobre parentalidade, sobre relação com as filhas. Me deu saudade dela agora, eu tenho sentido saudade dela nos últimos tempos, assim. Tenho lembrado dela, assim, também. E aí, enfim, fiquei um pouco emocionada. Faz parte, né, gente, da vida. Ai, e aí eu me lembro que ela, através desse curso, eu comecei a me familiarizar, fazer as pazes com o meu sangue. Então, eu menstruava, eu comecei a usar absorventes de pano, e no quintal da casa eu colocava o sangue, né, enfim, no quintal. E eu descobri que meu sangue era biofertilizante. Você sabia disso? Cara, quando eu vi o lugar que eu colocava o sangue florescer, eu falei, o que estão fazendo com a gente, meu irmão? Que porra é essa? E pra mim foi uma grande surpresa, assim, ver o nível de vida que tinha ali, né? E eu fiz questão que os meus filhos vissem isso. E logo depois que eu comecei a fazer esse processo, eu tava já com... porque é isso, né, gente? Eu fui mãe de Alice com 36. A perimenopausa, ela vem por aí, né?
dependendo da mulher, obviamente. Então tudo se confundia um pouco porque eu estava grávida. Mas eu me lembro que já tinha uns hiatos, assim, da menstruação não vir, né? E aí, nesse período, a menstruação estava ficando muito longo o tempo que vinha. Quando eu comecei a entregar o sangue, ela começou a vir com mais frequência. E eu me lembro que uma vez eu estava com a Fernanda e com outras mulheres em Serra Grande, e eu trouxe essa fala, e elas ficaram muito surpresas, disseram que isso acontecia muito quando a gente começava a ritualizar esse processo. Porque a gente se distanciou dessa ritualização, né? E mesmo quando a gente mora em prédio, tá? Eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela descia no play e colocava dentro da plantinha dela, ela fazia isso na casa dela, entendeu? Então, encontrar formas de ritualizar isso é muito importante porque a gente termina tendo uma relação de mais proximidade com o nosso feminino, né? A gente hoje tem muitas doenças que são também relacionadas a essa sobrecarga, a essa coisa da gente ter que dar conta de tanta coisa. Então, a menopausa, ela não fica tão distante disso, no sentido, por exemplo, da antecipação dela, quando ela vem muito cedo. Tem questões emocionais também que rondam isso, para além da história dessa mulher, né? Mas, enfim, vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as questões emocionais um pouco mais para frente. E aí, quando eu comecei a enterrar o sangue, né, a plantar ele, na verdade, e a menstruação começou a voltar, eu comecei a ritualizar uma possível despedida. Porque eu comecei a sentir, assim, de tipo, putz, cara, não tive uma possibilidade de ter uma relação com o meu sangue, uma relação boa, sabe? Que pena. Eu vou fazer isso agora. Vou ressignificar essa história. E foi muito lindo, assim, porque eu de fato fiz isso, fiz com outras mulheres, a Fernanda me ajudou muito. E aí eu pude entrar na menopausa, eu não sabia que eu estava próximo de entrar na menopausa, né? Eu estava vivendo esse distanciamento por causa desses intervalos, e ao mesmo tempo essa possibilidade de aproximação quando eu comecei a plantar o sangue. E foi muito bonito, assim, foi muito... Eu me lembro que nessa época também eu começava a trazer muito pro meu filho, o homem, da importância da mulher ser cuidada nesse período, sabe? De que eu precisava de mais silêncio. E eu escutava ele falando, mamãe tá menstruada, a gente tem que... Sabe? Ele me servia mais, porque eu falava isso pra ele, eu falei, eu preciso ser mais servida. O pai dele também sempre foi um cara muito sensível com relação ao que eu trazia, né? Enfim. E aí eu consegui criar essa relação de ressignificação. E quando a menopausa chegou, com relação a isso, eu tinha tido um processo de cura mesmo. Mas os sintomas, eles foram muito arrebatadores, né, como eu falei. E aí, voltando para o que eu estava dizendo antes, eu procurei essa médica. E aí, os fogachos vieram primeiro, que são aqueles calores enlouquecedores, principalmente durante a noite, porque eles trazem junto com a insônia. Depois, humor. Então, uma alteração de humor bizarra, assim, tipo, oscilando, assim, de uma hora para outra, né? Isso porque eu estava com uma filha pré-adolescente, né, na adolescência quase, com um filho pequeno, que ainda estava naquele processo de dormir no quarto dele, né, eventualmente voltava pro quarto e tal. Cara, gente, e aí essa ginecologista, ela me ajudou a entender quais eram os sintomas mais recorrentes, né, o que a gente podia fazer. Então a gente podia entrar com a reposição hormonal, sim, porque eu fiz alguns exames para poder compreender o que eu podia fazer. E aí eu fui caminhando, percebendo que eu não dava mais para fazer uma consulta de ginecologia com ela uma vez só por ano, tinha que ser mais. Aí começou a vir a alimentação, a necessidade da atividade física. E aí tudo isso foi somando a minha vida e eu comecei a perceber que também tinha um distanciamento muito grande de mim mesma, dos meus cuidados comigo. Assim. Eu acho que, no geral, a gente se cuida muito mal, né? A gente se negligencia muito. E a menopausa foi meio que um convite, assim, tipo, querida, ou você se cuida ou você tá ferrada. E aí eu no primeiro momento, fiquei muito frustrada, porque eu até comentava isso com ela. Cara, eu não posso sair da linha, bicho. Que merda, entende? Assim, antes eu saía da linha, tava tudo bem. Agora tem que ter um protocolo de sobrevivência 2, 3 dias depois, entendeu? Aí, enfim, aí foi um processo também, junto com a terapia, de compreensão do que funcionaria para mim, do que não estava funcionando. Um lugar de trazer mais cuidado mesmo para essa relação comigo mesma, né? E, enfim, eu não sei se eu já falei isso, mas uma das informações também que foram muito importantes para mim nesse período, quando eu fui me letrar
sobre a menopausa, sobre os nossos corpos, o quanto eles são negligenciados também, é o quanto a gente não tem pesquisas voltadas para os corpos femininos. É muito mais através dos corpos masculinos. Então, até o próprio atraso no tratamento da menopausa, ele diz muito a partir desses próprios estudos, porque dificilmente se os homens passassem pelo que a gente passa, isso já não estaria resolvido, né? Então eu comecei a perceber que isso dizia muito de muita coisa, né? Da minha impossibilidade de envelhecer sem essa cobrança, sabe? Sem essa cobrança de estar bela, de estar dentro de um estereótipo de beleza, na verdade, né? Como essa menina que foi tão cobrada porque tinha uma bunda bonita e tinha que ser, aquilo era instrumentalizado e uma cobrança insana, e aí você corta, passa o tempo, você tem que estar com essa mesma bunda, né? Com essa mesma cara, com essa mesma... Entende? Então eu comecei a refletir no meu processo de terapia como é que eu queria seguir também. Entende? Como é que eu queria me compreender a partir dali. Por isso que esse processo de autoconhecimento ele é muito importante, porque a gente é muito cobrada, muito abarrotada. Um outro ponto interessante desse processo, porque foi um caminho, é também a relação com a sobrecarga, com a carga mental. O libido também foi uma questão que chegou para mim, chegou um pouco depois, então foi um pouco nessa ordem mesmo, assim, o fogacho foi quem veio junto com a insônia, o humor, então eu queria engolir todo mundo, e meus filhos ali entrando na adolescência, a gente só faltava se matar, eu tive que chegar alguns momentos e dizer, minha filha, a gente tem que se olhar e se distanciar, porque não tá rolando, entende? E verbalizar que eu estava entrando na menopausa, isso foi muito importante, porque até eu compreender demorou, né? E aí todo mundo, as pessoas estão morando comigo, quem é essa pessoa, gente? Então vamos trazer à tona, menopausa, é isso. Tem alteração hormonal acontecendo aqui, assim como está acontecendo para você, né? É como a Vera Conelli fala, a adolescência e a menopausa não é para fraco, né? É algo assim, não é fácil, entende? Você imagina, fases da vida que são extremamente difíceis, a gente vivendo ali, eu e ela, juntinha. Enfim, né? Dentro ainda do núcleo familiar e dentro da pandemia. Uma loucura, gente. E eu comecei a perceber, aí os sintomas eles foram se apaziguando, né? Com a reposição, com o entendimento também da minha alimentação, que precisava mudar. Eu fui devagarzinho na época, eu me lembro que eu estudei que Tai Chi Chuan, que a yoga, que essa medicina ocidental, ela trazia muito mais equilíbrio, então eu comecei a fazer mais, eu tinha uma pessoa que fazia acupuntura eventualmente lá em Serra Grande, então tudo eu comecei a fazer Tai Chi Chuan, fui me compreendendo, hoje a pessoa está na musculação, porque sem ela, só Jesus. No caso, me trouxe, o funcional, né, e a musculação me trouxe muito mais disposição, porque eu fui me compreendendo nesse processo todo, entendendo quais eram os meus hábitos, entende? O que funcionava para mim. E aí eu comecei a perceber, o libido chegou em um dado momento, eu comecei a perceber, enfim, né, que estava mudando completamente. E logo depois, eu me separei, né? E eu continuava ainda fazendo a reposição hormonal e observando esse libido. E eu me lembro que com a separação meu libido melhorou. Inclusive em relação ao meu próprio ex-marido. A gente chegou a conversar sobre isso. Quando esse papo aconteceu, e eu fiquei curiosa. Eu falei, cara, peraí, o que está acontecendo aqui? Não só o libido, como a diminuição da carga, da sobrecarga. Porque mesmo a gente vivendo e tendo dentro de uma constituição onde ele era um cara muito parceiro e contribuía muito, né, na parceria da divisão das tarefas, de estar com as crianças, era eu que puxava as tarefas, por exemplo. A necessidade da gente estar dividindo elas, as lembranças, a carga mental, o gerenciamento, o planejamento, a antecipação. Tudo quem fazia era eu. Isso quem fazia é a mulher. Isso gera sobrecarga, né? Como é que a pessoa que já faz isso, a pessoa que está linda, maravilhosa, com filho pequeno, né, cheia de hormônio, de estrogênio, de progesterona, essa pessoa que já está sobrecarregada nesse nível, o libido dela já fica alterado, bonita. Quando ela chega no final do dia, ela já não está afim de nadinha, de nada. Não é? Me conta aqui. Aí você agrega a menopausa. A culpa vai para a menopausa. Entende? Não, a menopausa, por isso que o libido não tá bom, bonita. Não, amor. Tem sim uma alteração, é fato.
Mas alto lá, alto lá. Vamos olhar os formatos dessas relações. Que casamento é esse? Como é que você tá? E o meu relacionamento era um relacionamento extremamente saudável nesse aspecto, porque eu via muitas pessoas, não só as mulheres que eu atendo, como as minhas amigas próximas, os caras dando uma forcinha, né? Fica no sofá, não consegue fazer tal coisa, porque, não sei fazer, não sei fazer. Isso não era o que eu vivia. Eu estou falando de algo mais profundo e estrutural, que vai além, entende? Que é essa estrutura do próprio casamento em si, onde a mulher termina fazendo muito mais do que o homem. É para o homem o casamento. É para ele esse formato. E em algum lugar a gente meio que se acomoda e fala, tá tão bom aqui assim mesmo, né? Tá. Aí o cara já faz tanto, olha que legal. Então para mim foi surpreendente quando eu me separei e me dei conta de que a sobrecarga... Peraí, gente, o que é isso aqui? Por que não contaram isso pra gente? Estão enrolando a gente. Isso é uma sacanagem. Eu comecei a perceber que aquela sobrecarga, ela potencializava os meus sintomas da menopausa. E eu tive essa conversa também com algumas amigas, de perceber como, e fui estudar também isso e me informar, até mesmo no curso da Beatriz, eu acho que ela fala sobre essa questão emocional também, ou não sei se foi algum livro que eu li, sobre o quanto o estresse, ele altera a questão hormonal, entende? E nós mulheres vivemos estressadas, meu amor. Estamos sobrecarregadas. Então a menopausa, ela chega nesse cenário. Que cenário a menopausa chega na sua vida? A perimenopausa chega na sua vida. Como é que você está emocionalmente, entendeu? É muito importante todas as questões físicas, gente, porque de fato elas são reais, né? É a ausência de hormônio. Mas ela tem um aumento disso dependendo da vida que você leva. Isso vai ser pior. E muitas vezes, dependendo desse cenário, você não consegue nem enxergar com clareza que caminho você pode seguir. Bate o desespero, entende? Você não consegue ter clareza para escolher, para fazer boas escolhas, para se compreender, para dizer, não, isso aqui não tá bom para mim, isso aqui tá, sabe? Porque fica muito embaçado o que é que funciona para você ou não. Então, de novo, é um lugar muito delicado e particular para a gente poder lidar nessa fase, né? Porque tem uma coisa, é um lugar muito tênue, porque ao mesmo tempo que não dá para a gente ficar só pensando nos aspectos positivos, todos esses, da gente refletir sobre quem somos, né? Sobre outros, inclusive, você não precisa mais se preocupar se você vai engravidar, né? Quando você tem relação sexual. Óbvio que você vai ter todos os cuidados, mas você não tem mais essa preocupação, que é uma questão. Tem alguns estudos que falam, até mesmo o Sagrado Feminino, ele fala sobre o quanto esse sangue que essa mulher, quando ela menstrua, ela, né, enfim, ela oferece, planta na terra, como eu fazia, porque eu aprendi a fazer muito no finalzinho, ela começa, esse sangue agora ele é oferecido para si mesmo. Então é como se houvesse uma nutrição interna da própria alma. E aí você tem a possibilidade de ficar muito mais criativa. Não é à toa que muitas mulheres, muitas escritoras surgem a partir dos 50 anos, como a Zélia Gattai, por exemplo. Tem uma outra escritora gaúcha, que eu esqueci o nome dela agora. Depois eu posso lembrar e colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que ela tem inclusive livros maravilhosos, eu esqueci o nome dela mesmo agora. É isso, também tem esse negócio do esquecimento. Gente, o negócio do esquecimento, ele veio depois pra mim. E ele vinha assim, como é o nome desse negócio aqui? Esse negócio que você tá usando aí, camisa. Camisa. Entendeu? Tipo, é um constrangimento. Eu já boto a menopausa logo, porque eu sei que falar, eu tô na menopausa, eu não sei o nome do negócio que você tá vestindo. É camisa, então tá bom. Então vambora. Sabe? Então, a gente não pode deixar de levar em consideração os aspectos positivos, que não é esse que eu tô falando, mas esse lugar dessa criatividade, dessa maturidade, caso você venha olhando para isso, porque a gente pode muito bem envelhecer sem amadurecer, né? Então, quando você tem a condição de chegar na menopausa com essa possibilidade de olhar para você, é muito bonito, muito legal. Você tem também recursos, né? Porque não é só... Eu falo também isso aqui no recorte de privilégio, de poder ter uma boa médica ou médico e buscar pagar
né, pelas reposições, a gente deveria ter mais políticas públicas, a gente deveria ter muito mais possibilidades para nós mulheres em geral termos acesso a tudo isso. Mas quando a gente foca só nos aspectos positivos, a gente tem que ter cuidado para a gente não deixar de ver as dificuldades, entende? Para a gente não deixar de olhar para as dificuldades. Quando a gente foca só na dor, a gente tem também a possibilidade de não olhar para o florescimento, entende? Então é um caminho onde a informação vem também para que a gente possa ter um convite para que a gente possa fazer novas escolhas, boas escolhas para a nossa própria realidade, sabe? Olhar para os nossos hábitos, olhar para a nossa vida, para quem a gente quer caminhar com a gente. Isso faz uma total diferença. Para mim isso mudou muito, porque eu comecei a ver como emocionalmente, como as minhas emoções, elas afetam muito os meus sintomas. De fato. De ficar mais triste, mais melancólica, para além do fato de compreender que o meu tempo aqui, né, tá, tipo assim, né, é limitado. Como eu já falei para vocês isso aqui, e falo muito, a minha energia. Então, com quem eu quero estar faz uma grande diferença para mim. Mas eu percebo que quando eu estou perto de pessoas, assim como quando eu como um macarrão de noite, eu tenho um fogacho, se eu estou com pessoas que não me trazem, pessoas que me trazem muito desconforto por escolhas minhas, eu também tenho um fogacho. Eu também não fico bem. Entende? Então, é importante que a gente olhe de uma forma mais profunda, eu acho, né? Para a menopausa, para todos esses sintomas que vão vindo. Depois que eu comecei eu venho ao longo desses anos, 5 anos, né? Compreendendo as fases. Hoje eu estou numa fase melhor. Eu hoje vivo bem, sabe? Assim, eu consigo me entender mais. Isso aqui está acontecendo por isso que eu tenho que mexer nisso aqui. A atividade física realmente essa semana eu não fiz. Putz, vou ter que dar um gás semana que vem, sabe? Vou ver se eu vou dar um mergulho no mar, porque eu sei que isso me dá uma renovada. Eu tive uma possibilidade de me relacionar comigo de um jeito diferente, né, com muito mais respeito. E tenho também pensado também como eu quero seguir daqui por diante. E foi a menopausa que me trouxe isso. Eu até brinco, já falei isso para algumas amigas, que eu fico feliz da menopausa ter chegado um pouco antes para mim, aos 45, porque os 50 anos é uma data, é uma idade simbólica, assim, né? Que ela traz algo que para mim foi um processo desafiador, porque eu estava me separando praticamente, né? Ainda percebendo, me vendo profissionalmente para onde eu queria seguir de fato. Trabalhar com a internet é uma coisa também muito desafiadora, então para onde eu quero seguir, como eu quero fazer, né? Além do meu trabalho, que também acontece no off, né? Mas como é que eu quero seguir aqui? Aonde eu quero ficar, porque teve mudanças na minha vida física, né? Eu saí de Serra Grande. Então, tudo isso veio nos meus 50 anos, praticamente, assim, né? E é uma idade que geralmente vem junto à menopausa, entende? No meu caso, vieram essas questões, né? E para muitas mulheres vem esse envelhecimento que para a gente é muito difícil lidar, porque nós somos muito vistas a partir da nossa beleza, da nossa possibilidade de reproduzir. Os homens não, né? De construir, né? De ter patrimônio, de poder construir uma carreira, né? Para além do fato de que se relacionar é uma coisa muito bonita e linda, não estou falando disso, né? Mas eu estou falando dos incentivos, né? Os homens, eles são muito incentivados a eles florescerem. A gente floresce a partir deles, né? E ainda por cima a gente tem que estar bonita, jovem, a gente tem que ficar muito entristecida porque a gente agora não está mais reproduzindo, né? Então, eu esqueci o que eu ia falar. Toda vez eu esqueço, será que isso também é menopausa? Será, cara, que já é? Esse é um ponto massa também que vem acontecendo há uns anos, que eu acho que tem a ver com isso sim, cara. Que é muita coisa que eu tô esquecendo relacionada à vida dos outros. Entende, assim? Então, coisas relacionadas a, sei lá, alguém me pediu um negócio, que não é de trabalho que trabalho, eu, tipo, fico mais, anoto, né? Tenho outras táticas para não esquecer. E eu, tipo, esqueci, sabe? Até as atividades das crianças. Eu até postei para vocês nos stories no Instagram, há um tempo atrás, os meus esquecimentos, como eu estava feliz de estar esquecendo, porque isso era um sinal de cuidado comigo.
Eu acho que tem o sinal do cuidado e tem a menopausa. Entende? Peraí. Enfim. Então tem muitos benefícios que a gente precisa olhar, mas a gente precisa se informar também para a gente entender com quem seguir, sabe? A gente tá junto com outras mulheres, isso é fundamental. Hoje eu tenho um grupo Unidas pelo Treino, de amigas aqui em Lauro de Freitas, que a gente troca esse rolê aí, dormiu, ai amiga, não dormi, caramba, como é que você tá? É uma loucura, gente, mas aquilo de alguma forma, eu tenho isso aqui, essa dica aqui e tal, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, para eu escutar vocês. Me inscrevam aqui também, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, sabe, sobre os sintomas da perimenopausa, o que é que tá rolando por aí. Se você tá ou não na menopausa, como é que isso tem chegado, né? Porque a gente precisa falar mais sobre isso em lugares seguros também, né? Porque as pessoas, elas ficam... elas ainda é um tabu. Eu tava esses dias mesmo... Vira e volta, eu agora falo que eu tô na menopausa. Eu não tenho o menor problema com isso. Assim. Falo, é a menopausa. E aí eu sinto que as pessoas meio que se entreolham, assim. E uma vez eu tive uma amiga conhecida que ela disse a mim, Jana, se eu fosse você, eu parava de falar que você tá na menopausa, cara. Você é tão bonita. Eu falei, como assim, gata? Me explica. Falar que está na menopausa não é bonito? Me explica. Vocês entendem como a gente precisa falar sobre esse tema? E como isso tem a ver com o processo de se conhecer, gente. É muito louco, muito importante a gente estar fazendo esse tipo de movimento. Então eu encerro aqui nosso papo, pedindo a vocês que vocês falem sobre isso para a gente poder ventilar esse assunto, trazendo a necessidade da gente estar em comunidade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu estou em comunidade, assim, eu faço parte de movimento de mulheres, eu sinto o quanto isso é importante para mim e quanto isso me fortalece, sabe? E eu tenho uma comunidade, né, que, enfim, que acontece online, que é um espaço também que agora eu estou reformulando, estou compreendendo como é que eu vou seguir também com as mulheres que já estão lá, mas é um lugar onde eu posso aprofundar muito mais esses temas, né, onde nós podemos nos sentir seguras. Isso é real, isso é neurociência, sabe? Quando você tem esse espelhamento, o seu sistema parasimpático ele é acionado, sabe? E aí você consegue seguir e fazer escolhas diferentes e ter calma, sabe? É como a Vera Conelli fala no Zen Vergonha também, que é um conteúdo maravilhoso, né? Que a Fernanda Lima fala sobre menopausa. Ela fala, a Fernanda traz para a Vera, mas parece um tsunami. Para mim foi um tsunami também. E a Vera traz assim, vamos boiar, né? Tsunami a gente não tem como encarar aquela onda, gente. Vamos morrer todo mundo. Primeiro a gente tem que boiar, sabe? Para compreender como é que como a gente vai aprofundar, como é que a gente vai mergulhar, como é que a gente vai sair daquilo. E aí a informação, ela é muito rica, mas tem um lugar onde a gente precisa estar com outras mulheres para que a gente possa dividir os nossos sintomas, o que está rolando, e um lugar onde a gente pode fazer as nossas próprias escolhas a partir de quem somos, da nossa própria história, né? Se você tem um histórico de câncer, então é diferente, né? Como é que você está hoje? Você está sozinha? Você não está? Sabe? Tudo isso, você é mãe solo, você não entende, tem particularidades que precisam ser vistas para se saber como seguir. Porque não é um protocolão. Pelo contrário, sabe? Então, é isso. Eu queria ficar mais tempo aqui falando, porque eu sei que tem mais coisa. Eu sei que tem mais coisas, mas eu não estou conseguindo lembrar o que mais eu poderia falar aqui com vocês. Mandem, porque de repente eu posso depois fazer um outro episódio para aprofundar mais esse tema, porque eu acho que esse tema tem muita relação com cuidado, sabe? Com a gente aprender a cuidar da gente, a gente aprender a se incluir, a se priorizar. Hoje isso é algo, para mim, é uma condição que eu não abro mão, assim. Estar bem é primordial para mim. Depois vem o resto da galera. Então, só que esse discurso é um discurso que muitas vezes é muito difícil para a sua realidade, né? Então, como é que você pode se incluir minimamente, entende? E a menopausa, ela traz a perimenopausa já é um convite, gente, assim. Eu não tive essa possibilidade de conseguir olhar para a perimenopausa, na perimenopausa já cuidar disso. Eu tive de ressignificar a minha relação com a menstruação. Isso realmente foi muito bonito e tô tendo a possibilidade de trazer para minha filha outras possibilidades a partir disso, né? Porque a gente veio de um lugar, né?
muito cruel com relação ao nosso sangue, que diz muito do nosso próprio corpo, né? Isso distancia a gente do que de fato nos nutre, né? Dessa aproximação, né? Tem tantas doenças hoje desse feminino, né? Desse feminino abandonado, em função dessa estrutura de tanta cobrança, de tanta exigência, sabe? Então vamos falar mais sobre isso, tá bom? Espero vocês aqui. E vou colocar lá as referências que eu fiz aqui no grupo do WhatsApp, na nossa comunidade lá do WhatsApp, tá bom? Cheiro, até a próxima.